chegando, nós vamos orar hoje. Hoje eu também vou orar, nós vamos orar aqui juntos. Nós vamos orar aqui juntos por intervenções divinas, por curas, por milagres, por manifestações de Deus, por experiências, né? A experiência não é um complemento. A experiência, ela é algo que está intrínseca. A experiência é algo que faz parte do plano de Deus, faz parte do poder da palavra de Deus na nossa vida. E sabe, e Deus estava me dando aqui hoje, na verdade, um salmo que vai nos embasar aqui, e nós vamos orar. Ontem eu estava falando com vocês sobre a proteção que Deus tem na nossa vida, né? E hoje pela manhã, Deus me falou sobre um chamado que Deus tem para nós, para termos um relacionamento pessoal com Ele. Não é errado, e pelo contrário, não é errado você querer receber de outras pessoas, isso não é errado. Pelo contrário, Deus deixou na terra os 5 ministérios, Deus deixou homens e mulheres de Deus, mas Deus também quer que você desenvolva o seu próprio relacionamento com Ele. O anseio do coração de Jesus é ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento com os seus filhos, sabe? E aqui, Deus estava me dando em Salmo 121. Salmo 121, especialmente o versículo 5. E nós vamos orar. E eu sei que Deus vai fazer coisas, Deus vai agir de maneiras poderosas, de uma maneira especial. Diz assim, Salmo 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Nós estamos de passagem aqui por esse mundo. Nós estamos de passagem aqui por essa terra. E Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um dos teus filhos. Não existe nenhuma pessoa nessa terra, não existe nenhuma pessoa sequer que está aqui nessa terra por acaso. Não. Cada um de nós que estamos nessa terra, cada um de nós, enquanto nós temos vida, Deus tem um propósito para cada um de nós. Em primeiro lugar, o propósito de Deus é que nós venhamos a ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. De fato, por causa do pecado, muitas coisas foram prejudicadas. Mas em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos um novo homem, né, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo, então vem sobre nós uma autoridade. E essa autoridade, ela deve sim ser desenvolvida, né? Mas existe algo acima da nossa própria autoridade, né? Todo nascido de novo tem uma autoridade, mas existe algo acima disso. O que é? É a proteção que Deus tem na nossa vida. Isso significa, até se a sua mente fraquejar, até se você sentir medo por um tempo, ou algo assim, sabe? Uma insegurança, sabe? Até em situações assim, Deus, Ele vem para te proteger. Deus está protegendo a sua mente, Deus está protegendo a sua vida, sabe? E aqui em Salmo 121, versículo 5, Deus estava enfatizando para mim exatamente esse versículo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Afinal de contas, Deus tem um propósito na sua vida. Em primeiro lugar, eu ouvi um ensino uma vez interessante, que diz que a qualidade, a grandeza de um rei, ela é demonstrada pela qualidade de vida dos seus súditos, né? Então, o que Deus está querendo? Uma saúde espiritual. Deus está querendo que cada um de nós venhamos ter uma confiança plena, uma confiança total nele. Em algum momento, a sua mente pode até fraquejar, ou em algum momento você pode
duvidar do cuidado de Deus, porque Deus estava falando para mim que tinha pessoas aqui duvidando, e você tem ainda a sua parte humana, então tá tudo bem lidar com essas coisas, mas Deus, através dessa palavra agora, está elevando a sua confiança. Deus está querendo trazer uma revelação no seu espírito, dizendo que Ele tem sim um cuidado. Sabe, existem anjos de Deus, a Bíblia fala que existem anjos de Deus, que eles são enviados para auxiliar aqueles que herdaram a salvação, né? E na verdade, Salmo 121 é um cântico, né? E no Salmo 21, Salmo 121, esse versículo, então fala que Deus, Ele nos guarda. E você ter Deus como seu guarda, você ter Deus como a sua segurança, é muito melhor, infinitamente melhor, do que você ter um segurança aqui na terra. Por quê? Deus nunca dorme. Deus não tem a possibilidade de uma falha, né? Se você for estudar o ministério dos anjos, né? É claro ali que fala sobre julgar os anjos e tem um ensino sobre isso, ok? Mas sabe, Deus não tem a possibilidade de falha. Agora, Deus tem um propósito em todas as coisas. Coisas aparentemente ruins que acontecem, né, devem ser analisadas individualmente. Normalmente, quando um crente, às vezes acontece algo ruim com ele, né? Às vezes, muitas das vezes, Deus deu um direcionamento de como aquela pessoa deveria agir, não ir em tal lugar, e às vezes a pessoa foi e aí entrou em problema, né? Mas mesmo assim, né, existe uma proteção, existe uma misericórdia e uma graça de Deus, né? Olha que diz aqui, no versículo 4, diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, aquele que cuida de você, o seu Deus, ele não dorme. Sabe, nenhuma coisa ruim, nenhuma ameaça alcança você sem uma permissão de Deus. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, o inimigo muitas vezes pode tentar colocar um sentimento de medo, pode tentar atacar você de alguma forma, né? Mas presta atenção, a sua vida está sobre uma cobertura, está sobre uma cobertura melhor do que qualquer cobertura terrena, está debaixo da cobertura de Deus, está debaixo das asas dele. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo, eu sei que eu já citei ontem, mas Salmo 91, versículo 1, o Senhor, na verdade, Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, sabe, Deus estava me dando para essa oração uma oração de proteção, e no seu espírito hoje vai ficar impresso. No seu espírito hoje Deus traz essa revelação de que existem anjos te guardando e na verdade muito mais do que isso, a presença de Deus, sabe, ela nos guarda. O versículo 2 diz: tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que em algumas situações o próprio Deus, ele desce na terra para resolver, para proteger, para abençoar, para que aconteça tudo conforme a vontade dele? Você sabia, se for necessário, em alguma situação específica, Deus desce do trono para resolver uma situação. Então, você não está servindo qualquer Deus. Você está servindo um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou a sua história, um Deus que criou todas as coisas. É fato que ele deu sim o governo para o homem, é fato que o homem pecou, né? E através disso que veio todo esse tipo de batalha, todo tipo de coisa ruim, mas a verdade é que o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. Então, uma primeira coisa, Deus tem um cuidado muito poderoso com você.
Deus tem um cuidado muito poderoso. Alguém estava me contando um testemunho, e ele entrou em determinado lugar, e ali ele estava sendo impedido no mundo espiritual dele entrar naquele lugar. Quando ele estava avançando para entrar naquele lugar, então uma pessoa ele se levantou e começou a xingar aquela pessoa, né? Por quê? No mundo espiritual também existem coisas territoriais. Você sabia que só de você estar em um ambiente, se a presença do Espírito Santo, se o poder do Espírito Santo está na sua vida, está ativo na sua vida, se você está cheio do Espírito Santo, tem lugares que só de você entrar, tem coisas ruins que era para acontecer naquele lugar que não acontecem mais. Tem lugares que só de você entrar, sabe, o mal é desfeito. E também tem lugares que só de você estar ali, algo bom acontece. Você vê que tem pessoas que quando vêm na igreja, tem pessoas que não profetizavam e começam a profetizar. Tem pessoas que, quando estão debaixo de um mover profético, nunca tiveram visão, começam a ter visão de Deus. Nunca fluíram um dom de cura, mas no ambiente da unção, eles começam a fluir nos dons de cura, começam a fluir nos dons de revelação. Por quê? Porque existe uma unção que não fica só no seu corpo, mas é uma unção que também fica ao seu redor. Você está ouvindo isso? E sabe, existe essa unção para operar maravilhas, para fazer milagres, mas existe uma unção de proteção. Certa vez eu fui orar por alguém e Deus falou comigo assim que a unção de Deus está protegendo tudo aquilo que é seu, até o que você não sabe. O que está ligado a você, a unção de Deus protege. E depois, né, nós começamos a entender, depois que Deus deu a palavra, que Deus protege, né, os seus negócios, Deus protege o que é seu, Deus protege a sua propriedade, até sem você saber. Porque o mundo espiritual é real, né? E de fato, o inimigo ele está batalhando, né, já há muito tempo. Há mais de 2000 anos ele tem muita experiência. Só que quando nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente, quando nós estamos descansando à sombra do Onipotente, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza e nós podemos confiar. Sabe, você não está servindo qualquer Deus. E Deus sabe as tramas, Deus sabe às vezes as coisas que pode se levantar contra você, mas a verdade é que, sabe, nós estamos guardados. Você está guardado e Deus está tirando todo espírito de medo. Está entrando agora o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Você que tem dificuldade de se sentir amado, você que tem dificuldade de se sentir amada, esse amor de Deus agora entra dentro da sua casa. Esse amor de Deus agora vem como se fossem braços, como se fossem asas. Você começa agora a se sentir abraçado por Ele. Você começa agora a se sentir seguro. Você começa agora a sentir segurança. Deus toca agora no seu corpo físico. Se tem alguma substância que não está sendo produzida corretamente, eu dou uma ordem agora. A substância cerebral volte a produzir agora. Eu declaro um bem-estar emocional, bem-estar físico agora em nome de Jesus. Presta atenção. E já nós vamos orar. Olha lá, Salmo 91, versículo 2, já falei. Agora, em Mateus 28, versículo 20, diz assim, olha lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias que houver, durante toda a história aqui nessa terra, enquanto houver um crente, enquanto houver alguém que confia em Jesus, Ele está protegendo, Ele está guardando. O interessante é que, eu vou pegar aqui, ensinando-os a guardar. Sabe, muitas vezes, nós precisamos, tem coisa que passa batido, mas o que é? Quando nós andamos em obediência a Deus, a obediência a Deus também é a nossa proteção, né? Não estou falando de perfeição, porque perfeito é só Jesus e Ele está nos aperfeiçoando, né? Quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo, então Ele nos vê
em perfeição, né? Mas ao mesmo tempo que o espírito está pronto, a carne é fraca. E na conexão entre espírito e corpo tem a alma. Então a nossa alma precisa receber da palavra. A nossa alma é que precisa ser transformada. E na alma é onde está o seu entendimento. A alma, o espírito... O apóstolo Paulo falou sobre orar no espírito. Quando eu oro no espírito, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, né? Então quer dizer, a nossa alma é onde fica o entendimento. E Deus está trazendo o entendimento no seu espírito. E Deus hoje está traduzindo isso para a sua alma, dizendo que Deus tem protegido a sua vida. Deus tem protegido a sua casa. E quando há uma desobediência, então há uma coisa que chamamos algumas vezes de brecha. E aí o inimigo tenta atacar na brecha. Mas sabe o que Deus está falando? Deus está falando que Ele está derramando uma graça. Deus está falando que Ele tem algo contigo. Deus está falando que Ele está hoje, se houver arrependimento, Deus está perdoando, Deus está dando novas oportunidades e Deus está protegendo. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 6, olha para você ver como Deus é a nossa cobertura, Deus é a nossa proteção. Fala assim que a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Então, o que significa destra ou mão direita, né? Ela significa uma força. Então, e essa força, ela pode até ser exposta a um ataque, mas o Senhor protege a cada um de nós nos nossos pontos vulneráveis. Sabe, Jesus, quando te escolheu, já sabia os seus pontos vulneráveis. Já sabia que você ia ter dificuldade de crer, já sabia que você ia ter alguma dificuldade que você tem, mas Ele te escolheu para ser um salvo, Ele te escolheu para andar com Ele. Sabe? E Deus está falando aqui hoje que está tirando todo espírito de medo. E Deus está trazendo uma revelação do amor dEle sobre a sua vida em nome de Jesus. Aqui, em Isaías 25, versículo 4, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração, nós vamos orar já. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade contra o muro. Então, em meio aos desafios que nós temos, Deus ele traz o alívio e Deus ele traz o descanso. Deus está trazendo o descanso para alguém que está aqui. Ele está guardando a sua alma. Ele não guarda apenas a sua vida física. Ele não guarda apenas o seu espírito ou as suas emoções, né? Ou ele não guarda apenas o seu espírito, mas ele também guarda as suas emoções. Ele também guarda o seu destino. Ele também guarda o seu destino. Sabe, alguns sonhos Deus me dá revelações do que significa, né? Alguns sonhos Deus me dá revelações do que significa. E o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui. Você que sonhou com um carro quebrado. Você que sonhou com um carro quebrado. E esse carro era de determinada pessoa. Deus está te chamando para interceder. Porque tem um destino de alguém. Tem um destino de alguém que está sendo comprometido. Né? Às vezes por causa de uma desobediência. Às vezes por causa de uma indução do inimigo. Às vezes o inimigo induz as pessoas a fazer coisas erradas. E quando não estão sendo fortalecidas no espírito, né? Cada caso um caso. Aí é onde ele vem para tentar quebrar o destino, destruir o destino, né? Mas Deus não vai deixar não, e Deus chamou para interceder. Eu dou uma ordem que Deus está quebrando agora toda a estratégia maligna, toda a armadilha das trevas, eu declaro quebrada agora em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda agora, em nome de Jesus. Salmo 121, versículo 7, diz, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui que é o ponto. Muitas vezes o espírito de medo, obviamente, ele ataca no espírito, mas ele começa a trazer, começa a vir pensamentos. Você está ouvindo isso? Também significa poder, né, no grego. Agora, muitas vezes o inimigo traz pensamentos. Presta atenção. Muitas vezes a pessoa não percebe. O inimigo, isso aqui eu não ouvi em nenhum lugar, né? Muitas vezes eu falo coisas aqui, né? Que falam, eu já ouvi alguém falando, mas o que é isso? São revelações do Espírito Santo.
Muitas vezes Deus me dá revelações aqui e dá revelações para outros irmãos também. A mesma revelação parecida, né? Então presta atenção. Olha lá. Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará do mal. Tá. Muitas vezes a pessoa começa a vir pensamentos para ela, pensamentos na primeira pessoa, né? Ah, eu sou isso. Fala que eu e fala que é medroso, fala que é medrosa. Ah, fala que tem medo disso, medo daquilo, mas fala na primeira pessoa. Abre aspas, fala eu aquilo, eu aquilo outro, né? Aí o que acontece? A pessoa começa a se apropriar daquele medo específico. O medo fisiológico é uma coisa, né? Se você vê um leão na sua frente, você e ele, provavelmente você vai ficar com medo. Aí você vai falar, vou orar igual Daniel aqui, vou fazer esse leão de travesseiro. Você vê que Deus tem uma solução para tudo. Agora, ele tem um medo que ele, sabe, é um medo que atinge a alma. Então, Deus não está falando aqui só de uma proteção física, também tem uma proteção física, também tem uma proteção espiritual, mas Deus hoje está protegendo a alma de alguém que está sentindo muito medo. Deus está livrando alguém aqui do ataque de pânico. Eu declaro que você nunca mais vai ter esse ataque de pânico em nome de Jesus, né? Agora, tem pensamentos que você acha que são seus e na verdade não são seus. É uma opressão espiritual, né? E todo espírito opressor, agora eu dou uma ordem, bata em retirada em nome de Jesus. Já está resolvido. Já está resolvido em nome de Jesus. Olha lá. Em Salmo 121, agora o versículo 6. Você vê que eu não peguei numa sequência de propósito. A Bíblia diz assim, ó: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então, tem pessoas que durante o dia, eu estou fazendo aplicação profética, não estou fazendo aplicação técnica do texto. Não estou fazendo apologética, estou fazendo aplicação profética. Tem pessoas que durante o dia, alguém bate lá no portão, olha lá, alguém bate lá no portão e já está com medo. Houve um barulho na rua, já está com medo. O que acontece? O medo é aprendido. Às vezes foi aprendido na infância, às vezes não teve a segurança de um pai. Então desenvolveu um medo, que na verdade o medo é um espírito, né? Então, de dia, tem medo das coisas do dia. E de noite, né? Tem medo de coisas místicas, tem medo de coisas estranhas, né? E Deus está falando com você aqui. Se você não prestou atenção, Deus está falando com você. Deus está falando que o Senhor te guarda de todo o mal. Ó, versículo 7. Então, Ele não te guarda só do mal do dia, Ele também te guarda do mal da noite. Ele não te guarda só do mal da madrugada ou da manhã, não. Ele te guarda de todo o mal. Você está ouvindo isso? Então, Deus estava me dando essa palavra, eu sei que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Porque tem vezes que eu acho que eu tenho uma palavra melhor, mas eu sempre decido ouvir o Espírito Santo. Eu falo, ó Deus, acho que essa palavra aqui eu falo melhor, essa aqui vai ser melhor. Aí Deus fala, essa aqui que você vai falar, né? Então, há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa de livramento, há uma promessa do sustento de Deus na sua vida. Então, Deus, ele não só protege, mas Deus, ele também sustenta. Olha lá, Isaías no capítulo 41, versículo 10, e oramos agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ó, ele está falando, não temas, porque eu sou contigo. Quem está falando que é contigo? Quem que está falando que é contigo? É o próprio Deus. Se Deus está falando que é contigo, então podem se levantar milhares contra você. Se Deus está falando que é contigo, pode ser a situação que for. Então, você não precisa ter medo. Deus é contigo. Ele pode vir com uma orientação para você. Ele pode vir com alguma coisa que você vai ter que colocar aquilo em prática. Mas a questão é que Deus protege os seus filhos. Então, se você é alguém que está aqui e é nascido de novo, se você recebeu Jesus na sua vida,
sabe? Então, se você não recebeu, recebe agora. Você pode ser salvo aqui agora. Jesus está querendo salvar alguém que está aqui. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te aceito como meu único Senhor e Salvador. O Espírito Santo, quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo vem para começar uma transformação na sua vida. Ele começa a tirar toda a sujeira. Ele começa a tirar tudo aquilo que não agrada a ele. Ele começa a construir um novo homem, uma nova mulher. O Espírito está pronto. Então, no Espírito você já nasce de novo. E aí Deus começa a transformar a alma, que a alma é nosso maior desafio. E no versículo 7, fala que o Senhor guardará de todo mal e guardará a tua alma. Por quê? Na alma é onde estão os pensamentos, na alma é onde estão os desejos e na alma é onde estão as emoções. Você está vendo? Mas Deus está falando, não tenha medo. Por quê? Porque hashtag eu sou contigo. Então, não é qualquer um que é contigo. Eu já tive algumas situações, sabe? Eu estou evitando contar minhas experiências aqui, mas vou falar, viu? Eu já tive algumas situações em que Deus me protegeu de formas extraordinárias. Isso não é para mim, isso é para você. Deus também tem uma proteção na sua vida. Você está ouvindo isso? Olha lá, não temas, porque hashtag eu sou contigo. Olha lá, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, não precisa ficar com medo. Tinha uma época, eu lembro que a minha avó contava umas histórias de assombração, esse tipo de coisa. Agora, sabe, Deus te deu uma autoridade. Quando você desenvolve um relacionamento com Deus, quando você tem uma vida de oração, de jejum, e começa a andar com Deus, naturalmente vai vir a palavra para você. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai tomar autoridade sobre essas coisas. Fala, eu tomo autoridade em nome de Jesus e dou uma ordem. Todo mal agora, bata em retirada. Uma vez Deus me ensinou a falar uma única vez e o mal tem que sair. E cada espírito ali pode ter um jeito que Deus vai direcionar a falar. Por exemplo, cada situação, muitas vezes Deus me dá uma palavra de como agir. Às vezes tem uma pessoa enferma e Deus fala comigo, essa pessoa você tem que fazer assim e assim para ser curado. Às vezes acontece, mas normalmente Deus me dá uma única palavra e eu libero aquela palavra, e os enfermos são curados, os cativos são libertos, em nome de Jesus. Olha lá, e a sequência do versículo diz, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem medos que às vezes a gente passa, que é um tempo perdido com o medo. Você está perdendo tempo se preocupando, tendo medo, quando deveria estar desenvolvendo um relacionamento com Ele. Eu tenho escutado no meu espírito essas últimas semanas, que Deus está querendo uma geração que desenvolve um relacionamento com Ele. Sabe? Qual que é o nosso maior presente? É o Espírito Santo. Nosso maior presente não são os milagres, e Deus também faz milagres. O nosso maior presente não são os dons que Ele libera na nossa vida, não. Deus também quer os dons. Mas o nosso maior presente é ter a presença do Espírito Santo. Então, Deus está querendo o quê? Um relacionamento de amizade com cada um de nós. Agora, você só é amigo de Deus quando obedece. Por quê? Porque tem pessoas que querem fazer o que quer, Eu vou falar. Tem o universalismo aí que fala assim, todos os caminhos levam para Deus. Deus é amor, E realmente Deus é amor. Só que sabe, Jesus disse aqui em João, no capítulo 15, eu estou falando da Bíblia aqui. Olha aí, eu sei que a maioria aqui já tem andado com Jesus.
João no capítulo 15, versículo 15 também, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É isso mesmo ou tiraram João da minha Bíblia? Olha lá, é isso mesmo. Na verdade é João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E João 15:15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Olha lá, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. Então, aqui para mim, uma das coisas que eu vejo aqui essa porção das Escrituras é a autoridade espiritual. Talvez não é convencional você ouvir isso, porque as pessoas querem um monte de técnica para ter autoridade espiritual, Mas, sabe, se você quer fluir na sua autoridade espiritual e desenvolver mais ela, você precisa o quê? De intimidade e que o Senhor nos ajude a andar em obediência. Intimidade e obediência. Então, muitas vezes você tem algum erro e o inimigo vai tentar usar isso para deixar sua mente acusada. Ou às vezes você nem está errando, tá? O inimigo é tão astuto que às vezes você nem está errando. E ele quer trazer uma acusação. Para quê? Para tirar a sua autoridade, ou seja, a sua confiança no que Deus te entregou, no que Deus tem para você. Então, nesses dias, uma coisa muito necessária para vencer o medo e para fluir na nossa autoridade espiritual é nós desenvolvermos um relacionamento profundo com Jesus. Você está vendo isso? Então, se você está tendo dificuldade disso, às vezes você vai precisar de uma oração de alguém, sim. Vai precisar. Às vezes vai. Agora, a maioria de nós aqui, você pode entregar para Deus o seu tempo. E Ele vai entregar para você a sua unção. Você está ouvindo? A unção de Deus, ela vai conduzir a nossa vida. Nós seremos conduzidos pela unção. Escuta que eu vou te falar. Nós não dependemos de pessoas, mas nós dependemos da unção que pessoas carregam. Então, quando você está recebendo algo espiritual de alguém, não é sobre a pessoa em primeiro lugar, mas é sobre a unção que aquela pessoa em específico está carregando. Então, existe um poder espiritual, existe a unção de Deus que Ele coloca sobre pessoas específicas, sabe? Então, você não vai receber de um poder pessoal, mas você vai receber da unção, do poder de Deus, de uma porção de Deus que está liberado na vida de uma pessoa. Você está ouvindo isso? Então, escuta o que eu vou te falar aqui. Deus está chamando os íntimos e Deus está chamando para usarmos a nossa autoridade. Você sabe que se você dá uma ordem para um vírus morrer, então aquele vírus ele vai ter que obedecer. Eu recebi um testemunho agora à tarde muito poderoso de um homem de Deus, amigo meu, e ele estava falando que, olha, ele já tem muitos anos de ministério, muito experiente. Olha o que aconteceu com ele. Eu vou falar isso aqui, nós vamos orar. Ele falou que uma pessoa que trabalha no secular, essa pessoa, ela estava enferma com câncer e pediu oração para ele. E ele orou a Deus para ver como que Deus ia, o que Deus queria fazer, como que Deus ia curar o câncer, como Deus poderia curar o câncer daquela mulher. Isso é um testemunho de hoje. E o que aconteceu? Deus falou com ele: lembra aquele amigo seu que já foi usado algumas vezes para cura de câncer? Ele falou: você vai ligar para ele,
E ele já opera nos dons, ele é coisa extraordinária, né? Mas ele é bem pé no chão. Aí o que aconteceu? Ele falou, lembra daquela mulher, lembra daquele homem de Deus que ele orou, aquele companheiro de ministério que orou e algumas pessoas foram curadas de câncer? Ele falou, liga para ele. Aí eu falo, nossa, você não tem autoridade. Não é que Deus é mistério. O que eu estou falando é que na intimidade, Deus vai dar um direcionamento para cada situação. E ele então ali pegou o telefone, entrou em contato, e aí aquele homem de Deus, quando recebeu esse pedido de oração, aquele que já era usado para curar câncer em específico, né? Então, quer dizer, a unção que estava na vida dele. Ele falou assim, já orei uma vez, né? Aí ele falou, vou orar mais uma vez. Orou, acho que à distância, né? Orou uma segunda vez, falou assim, agora ela vai no médico. Depois de orar algumas vezes ali, uma ou duas vezes, à distância, eu creio que foi à distância, sabe? Então, ele recebeu o testemunho. E a mulher foi no médico, e o médico falou assim, ó, o que aconteceu com você não dá para explicar. Tinha até médico de outro país. Falou assim, o que aconteceu, esse é um testemunho de hoje, o que aconteceu com você não dá para explicar. Ó, você está completamente curada. Você está completamente curada. Você está ouvindo isso? Então, Deus está querendo uma intimidade para vencer o medo, para vencermos o medo, uma intimidade para desenvolver a nossa autoridade, né? Então, eu lembro agora de John G. Lake. Quando você terminar essa oração agora, olha aí, o Espírito Santo está querendo encorajar você a ser usado por Deus. Olha aí. Gente, a minha tela que eu vejo os comentários aqui está travando, então eu não estou conseguindo ver bem as mensagens. Eu acho que está logado 2 perfis aqui, aí não está indo. Se eu abrir a outra, vai travar aqui o fundo aqui. Então, eu te encorajo hoje, na hora que terminar essa oração agora, pesquisa assim, ó, John D. Lake. John D, que é a abreviação de um sobrenome. John D. Lake. L-A-K-E. John D. Lake, ele estava, parece que era peste bubônica ou algo assim. Ele estava debaixo de como se fosse ali uma pandemia, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas falou, pronto. E aí, ele estava debaixo dessa situação, muitas pessoas estavam pegando um vírus que dava uma febre nas pessoas começavam a babar. E eu já contei isso aqui para vocês já faz tempo. E a pessoa ter contato com essa baba, ela ficava infectada. E os médicos chegaram de avião ali para ajudar. E eles viram um homem lá no meio do povo orando e até ajudando a carregar alguns corpos que não foram curados, né? E sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, ele falou assim, você precisa sair daí, como você está aí não está infectado, né? E ele falou assim, pega um microscópio e olha na minha mão. E eles pegavam o microscópio e olharam lá, e quando aquele vírus tinha contato com a mão dele, era o vírus que morria. Você está vendo? Então, não era ele que era infectado, mas quando aquele vírus tocava na mão do homem de Deus, era o vírus que morria. Você está vendo isso? Então, eu creio que Deus quer aumentar a nossa confiança, Deus quer aumentar a nossa autoridade. Isso vai vir como? Isso vai vir através de intimidade. Isso vai vir através de obediência à palavra de Deus, sabe? E aí também tem coisa que é uma graça de Deus, né? Você está ouvindo isso? Olha lá, até a sombra de Pedro curava, né? Os aventais, acho que é os aventais de Paulo, né? Então, presta atenção, que eu estou falando aqui com você. Deus quer desenvolver a nossa autoridade. Então, diz assim, ó, versículo 16, ó, e tudo, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E aqui está falando de relacionamento e de obediência. Então, eu lembro também que eu fui orar pelo meu filho. Ele estava com uma mancha que aparecia aqui na testa dele, depois sumia, ele era pequenininho.
E conforme a gente orava, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Conforme a gente orava, a mancha ia desaparecendo, a mancha roxa. E conforme a gente parava de orar, a mancha voltava. E nós ficamos ali batalhando em oração. E o que aconteceu? A mancha sumiu completamente, né? Eu lembro que algumas vezes Deus me revela onde está a dor das pessoas no culto. E eu lembro que uma vez eu falei assim, você está com uma dor no joelho, é no seu joelho, Jesus está te curando agora nos joelhos dele. Aí Deus falou comigo, é nos joelhos. Por isso que eu falo, é intimidade. As pessoas estão querendo uma técnica. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você profetizar debaixo de outro espírito, que não é o Espírito de Deus, vou falar para você, isso é uma coisa muito séria. Isso é um pecado gravíssimo, né? Então, nós precisamos desenvolver intimidade. Sabe? Mais do que ter uma autoridade, tem uma coisa que é autoridade, é você ter autoridade pelo conhecimento, né? Então a pessoa tem um conhecimento de um assunto, então ela tem autoridade para falar naquele assunto, né? Ok, mas para você ter autoridade de Deus, você precisa conhecer a Deus. Para você ter autoridade de Deus, você precisa conhecer a Deus. Você quer ter a autoridade de Jesus? Então tenha intimidade com Jesus. Tem coisas que eu nunca vi ensinar em lugar nenhum. E eu fiz lá e deu certo. Por quê? Porque Jesus veio e falou comigo. Jesus veio e me direcionou. Algumas vezes também, não todas. A hora que eu via, Deus tomava minha boca e falava uma palavra assim, ó, que causava um romper. Causava um milagre. Causava alguma coisa. Você está vendo isso? Então, você pode ver que nossos irmãos... Eu gosto de teologia, eu já estudei algumas coisas de teologia, eu me formei em escola de ministérios, mas alguns dos nossos irmãos teólogos, que teologia é uma bênção, mas eles têm o conhecimento teológico, então tem uma autoridade para falar de determinado assunto. Mas alguns de nós, muitas vezes, não temos uma intimidade com Deus. Então, nós temos autoridade para falar de conhecimento teológico, que é muito bom, conhecimento bíblico é muito bom, mas nós não conhecemos a Deus, né, numa intimidade. Então não temos a autoridade que deveríamos ter, que é uma autoridade que Jesus tem ela para dar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, há uma autoridade que vem para destruir, desfazer todo o mal. E essa autoridade, ela estava em Jesus, mas hoje, Jesus quer usar você. Jesus quer usar a sua vida. Sabe? Pedro, havia um decreto de morte sobre a vida de Pedro, mas ele não morreu antes da hora. Você está ouvindo isso? Ele não morreu antes da hora. Ele morreu só quando houve uma permissão, quando Deus permitiu. E uma das coisas que nós falamos aqui é que não é fácil assim alguém te tocar. Nenhuma ameaça, nenhum mal te toca sem uma permissão de Deus. E, na verdade, uma grande alegria para um cristão é quando você é promovido, quando você termina o seu último dia aqui na terra. Isso é muito especial, muito poderoso. Mas a gente não pode sair da terra antes da hora. Você vai cumprir toda a missão que Deus tem na sua vida. E depois você vai ser promovido. Você vai passar... vai passar dessa vida para outra vida. Porque quem está em Jesus já passou da morte para a vida. Então, de fato, vamos orar agora. Rapaz, meu ministério de ensino aqui tá coisa séria, eu estou tentando parar. Eu vim aqui só para orar. Acho que vou ter que mudar o canal e só ensinar as coisas espirituais. Vamos lá, vamos orar. Mas tem um poder de Deus aqui para curar. Tem um poder de Deus aqui para libertar. E tem um chamado de Jesus para uma intimidade. Eu dou uma ordem agora que tudo que impede a intimidade, todo espírito de engano, todo mal agora, bate e retirado em nome de Jesus. E declaro agora você sendo alcançado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus.
e Jesus está te chamando para ter esse relacionamento com Ele. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e vamos orar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Denise. Aí. Especial. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus. O Senhor tem nos falado hoje que há uma proteção do Senhor, é uma proteção particular para cada um dos teus filhos. O Senhor não é o homem. O Senhor é poderoso. A tua palavra fala que o Senhor nos guarda. A tua palavra tem nos falado hoje que o Senhor é a nossa proteção. A tua palavra tem nos mostrado que o Senhor não nos deixa vulneráveis. E, Pai, então nós declaramos que nós confiamos em Ti. A tua palavra diz que o Senhor não dorme. E o Senhor é o guarda de Israel. A tua palavra tem nos falado hoje que o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que luta por nós. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Tirar agora toda angústia. Tira agora toda tristeza. Protege agora no espírito, na alma, no corpo, em nome de Jesus. Pessoas aqui que estão sendo atacadas com uma angústia profunda, uma tristeza muito grande. Eu dou uma ordem agora que todo esse mal seja desfeito, que todo mal seja destruído agora. Pai, libera a sua paz, libera confiança, segurança na sua presença sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos chama para uma intimidade, o Senhor é aquele que quer desenvolver a nossa autoridade. E à medida que nós o conhecemos, nós temos ousadia. A tua palavra diz que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, mas ficou claro que eles haviam andado com Jesus, porque eles falavam ousadamente a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, destruir tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento com o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor usa pessoas na nossa vida. O Senhor usa a unção, a sua unção, o Senhor usa a unção que cada um carrega para nos abençoar. Mas o Senhor também quer desenvolver um relacionamento pessoal com cada um de nós. Pai, libera agora do teu poder, libera agora da tua graça e da tua unção sobre nós. E continua nos sustentando, nos protegendo, nos envolve com o seu amor. Nós queremos te amar, nós queremos te conhecer, Senhor Jesus. Nós queremos ter intimidade com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Considere que Deus está falando que protege você. Considere que Deus está falando que você não entende exatamente como Deus te protege, mas Ele tem movido céu e terra para te proteger. Deus tem trabalhado no céu, na terra e até debaixo da terra para proteger a sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Sabe? Tem um louvor antigo já que ele fala assim, ó, Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora a te defender. Ó, sabe? Aí depois fala, se as lágrimas rolam no seu rosto, é o Espírito Santo. Deus está tirando toda a confusão na mente. Porque tem gente aqui que está fazendo certo e o inimigo está querendo trazer confusão na sua mente, dizendo que você está errado. Que você está errado. E Deus está falando aí, toda essa confusão mental agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Deus está te protegendo nos seus pontos vulneráveis. Deus está te protegendo nos seus pontos vulneráveis. Se você está errado, você está errado. Se você não, então você vai pedir perdão para Deus se consertar. Se você não está errado, então você não está errado. Só que também nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? A maioria dos erros que a gente comete não é porque voltou.
Então, confia na justiça de Deus. Você está ouvindo aí? Voltou? Confia na justiça de Deus. Confia na justiça de Deus para te proteger. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui. 11 da noite e às 5:30 da manhã. Então, 11 da noite e às 5:30 da manhã. Tá bom? Esses horários que nós estamos aqui. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Tá bom? Você que está chegando agora, olha lá, o Lafa chegou agora, Lafa Giz chegou agora. Ó, vou estar em oração pela Andréia agora. Foi bom que ele apareceu aqui, eu lembrei de orar. Você que chegou agora, pega essa palavra aí e essa oração do começo. Creio que Deus vai te pegar de surpresa. Deus está te trazendo aqui para alguma coisa. Deus não gosta de perder tempo. Então Deus está te trazendo aqui para alguma coisa. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus? Eu abençoo a cada um aqui em nome de Jesus. E o Espírito Santo está vindo, está agindo na vida de cada um aqui. Tem uma graça de Deus, um poder de Deus agindo aí na sua vida. Uma misericórdia de Deus alcançando você. Em nome de Jesus. Gente, que especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá.